Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gelson. Estou aqui para conversar com vocês sobre o tema do animal na filosofia. Embora seja um tema considerado paralelo, até mesmo secundário na história da filosofia, vários autores se dedicaram ao tema do animal, seja para a compreensão do que seria o animal, seja para discutir a sua, digamos assim, os seus direitos, né, como a gente tem isso mais contemporaneamente, né, ou mesmo para discutir questões ligadas à ontologia e, quem sabe, até mesmo à política, quando se trata de pensar a vida animal. Um dos autores que eu tenho trabalhado nos últimos anos, Hans Jonas, se dedicou a esse tema porque o Hans Jonas propôs uma espécie de fenomenologia da vida no qual o animal passa a ter um lugar especial. Para o Jonas, nesse livro, então lançado em 1966, chamado The Phenomenon of Life, para uma biologia filosófica, então nesse livro ele analisa como o animal é parte de uma história, digamos assim, evolutiva que conta, digamos assim, com vários capítulos, vários degraus que vão daquelas formas de vida mais primitivas até a forma mais acabada, mais desenvolvida, que seria a forma humana. Então, entre os animais e as plantas, depois entre os animais não humanos e os animais humanos, o Jonas faz uma história, uma tentativa histórica de reinterpretar o fenômeno da vida, partindo do ponto de vista de que a história científica ou a ciência moderna, de maneira especial, não deu conta de entender a questão da animalidade, porque trabalhou sempre ou com o dualismo, né, corpo e espírito, matéria e espírito, ou com os movimentos pós-dualistas do materialismo e do idealismo, que também, cada um a seu modo, fracassaram na compreensão do que seria o animal. Para o Jonas, a caracterização da vida, ou seja, o fato de que a vida seja a vida, parte de uma concepção que ele chama de interioridade, ou também de liberdade. Liberdade ou interioridade seria aquilo que dá à vida a sua característica mais própria e que, portanto, diferencia a vida de todos os outros seres. Um organismo vivo é precisamente aquele que é caracterizado, então, já no seu primeiro ato existencial, já quando ele entra no âmbito da vida, como uma parte, digamos assim, material, como uma parte, então, física, e outra parte que seria a parte espiritual ou interior, vamos dizer assim, que vai progredindo ao longo da história evolutiva até chegar na racionalidade humana. Antes disso, porém, a história do desenvolvimento dessa dualidade, corpo e matéria, de um lado, e de outro lado espírito, né, e mente, se você quiser, mind, né, em inglês, isso tudo está, digamos assim, conjugado, precisa ser conjugado numa espécie de filosofia monista, que pretenda então explicar a dualidade sem recair no problema do dualismo. Nessa perspectiva, o Jonas começa a pensar a história da vida com um ato metabólico, ou seja, a característica mesmo da vida é o metabolismo. Esse metabolismo é compreendido por ele como um ato de liberdade do ser vivo que, diante dos percalços da existência, acaba optando, digamos assim, escolhendo a si mesmo. E esta passa a ser uma das marcas da vida também, a autoafirmação, né? Uma teleologia, portanto, que afirma a vida como alguma coisa boa e, portanto, como alguma coisa que tem valor. Ora, do metabolismo nós passamos para a sensação, estamos ainda então no reino vegetal. Depois da sensação nós temos a percepção, a emoção e a mobilidade, que seriam para o Jonas tipicamente atitudes ou condições ou características ou aspectos da vida animal. É quando então, além do metabolismo e da sensação, nós teríamos no caso animal também a percepção, que já é uma atitude de relação com o mundo, que impõe, portanto, o corpo como lugar da experimentação com o mundo. Depois nós teríamos a emoção. Para o Jonas seriam duas as emoções fundantes da vida animal, o desejo e o medo. O desejo é o que faz um animal então se direcionar ou direcionar a sua
corporalidade, a sua percepção e depois a sua mobilidade em direção a nutrientes, por exemplo, a uma presa ou a, quem sabe, a reprodução, né, um parceiro sexual, e de outro lado o medo, que é a fuga precisamente de um predador. Medo e desejo fariam com que o animal então saísse de si mesmo, e diferente da planta que não se movimentaria, ele, digamos assim, criaria um movimento. Depois do movimento nós temos ainda a racionalidade, a atividade técnica, a racionalidade, que é propriamente do animal, uma propriedade do animal humano. Embora o Jonas não tematize a questão necessariamente dos direitos dos animais, como fazem, por exemplo, autores contemporâneos como Peter Singer e vários outros, é possível dizer que a pergunta do Jonas é uma pergunta ontológica, e compreendendo que a sua proposta ética, descrita no livro de 1979, O Princípio Responsabilidade, é também uma ética pautada ontologicamente, nós poderíamos dizer então que o tema do animal em Hans Jonas, ela parte dessa questão sobre o que é o animal, sobre a pergunta, digamos assim, sobre o animal, que está inserida numa pergunta maior sobre a vida, mas ela também parte de um reconhecimento, ou chega num reconhecimento de uma espécie de dignidade da vida animal, que é própria então de uma filosofia que recolocou tanto o ser humano quanto todos os outros animais no reino da vida como um todo. Ou seja, a história evolutiva que começa com as plantas e termina com o ser humano é uma história que inclui o ato, no seu ato principal, o ato central do surgimento da animalidade, e, portanto, conhecendo a vida como alguma coisa que é detentora de uma finalidade, então, e ao mesmo tempo reconhecendo que onde tem fins existe valor, então a vida animal passa a ter um valor intrínseco e não apenas um valor mediado, um valor, portanto, que tem o ser humano como reino dos fins. É isso aí, há muito a ser dito, mas o fato é que The Phenomenon of Life é uma obra marcante, e O Princípio Responsabilidade é um dos livros mais importantes da ética contemporânea, que vai nos trazer, nos ajudar a pensar tanto essa dimensão extra-humana, que inclui então a vida animal como alguma coisa que merece viver, quanto a vida do futuro, né, das gerações do futuro. Hans Jonas é um dos autores mais apaixonantes da história da filosofia e tem uma grande contribuição para a gente pensar esses problemas no mundo contemporâneo.